A graça e a paz de Jesus, igreja. Que privilégio nós estarmos aqui hoje para podermos aprender da palavra de Deus. Para quem já chegou aqui logo cedo, para a escola dominical, eu creio que já foi edificado com a palavra de Deus. Nós temos o privilégio de continuar agora na palavra de Deus. E eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia comigo. No Evangelho segundo nos escreveu Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Nós fizemos um pequeno avanço nos nossos estudos por ocasião da Páscoa, Nós já pulamos para o final do capítulo, dos capítulos finais do livro de Marcos, por causa da Páscoa. E agora nós retomamos de onde nós havíamos parado. Então, Marcos capítulo 10, nós lemos a partir do versículo 17. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, nós lemos até o versículo 31. Marcos 10, 17 ao 31. Eu creio que os irmãos acharam, e diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muita riqueza. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe e pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Palavra de Deus. Senhor, nós clamamos agora pela iluminação do Teu Espírito Santo, para que nós possamos entender a Sua palavra, e que o Senhor venha falar ao nosso coração agora, Pai, e que o Teu nome seja exaltado, Cristo seja glorificado, e que a Tua igreja venha ser abençoada pela Sua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a famosa passagem do camelo no fundo de uma agulha, que já trouxe talvez tanta discussão e tanta pergunta para nós. Como que funciona tudo isso aqui? Mas eu creio que nós podemos olhar para esse texto com 3 perguntas. Primeiro, quem é Jesus? Segundo, quem é o seu tesouro? Quem é o meu tesouro? E o terceiro, quem pode ser salvo? Quem é Jesus? Quem é o seu tesouro? E quem pode ser salvo? Mas o texto que nós não lemos, a partir do versículo 13 ao versículo 16, ele está inserido aí, entre a questão do divórcio e o texto que nós lemos.
E aí a gente se pergunta o porquê desse texto está aí. E qual é o texto que nós não lemos? É Jesus com as crianças. E algumas crianças vêm até Jesus, e alguns tentando ali impedir Jesus de que as crianças cheguem nele, mas Jesus, ele vai abençoar essas crianças, e ele vai exortar: olha, ninguém recebe o reino dos céus, ninguém entra no reino dos céus, ninguém pode ser salvo, se não receber o reino dos céus, como essas crianças. A partir disso, nós temos esse relato. Porque todo o relato aqui, se você prestou atenção nele, está falando sobre salvação. Qual é a pergunta do jovem rico? Mestre, como eu posso herdar a vida eterna? Em outras palavras, mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Essa é a pergunta do jovem rico. E Jesus acabou de falar a fórmula. Você tem que receber como essas crianças. A salvação ela é recebida como essas crianças. E aí é o que o texto vai agora, a partir disso, nos descrever aqui. Então, o versículo 17 aí, esse jovem rico, eles têm a mesma pergunta que o doutor da lei em Lucas no capítulo 10. Aliás, Lucas, ele relata essas duas vezes que alguém chega para fazer a mesma pergunta para Jesus. Em Lucas no capítulo 10, em Lucas no capítulo 18, nós temos a mesma pergunta, só que as respostas de Jesus vão ser dadas em ângulos diferentes com relação à lei. Em Lucas, no capítulo 10, o doutor da lei chega para Jesus e fala: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aqui o jovem rico faz a mesma pergunta: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Agora, a resposta de Jesus é diferente, ou a visão, ou aquilo que ele dá como resposta para a sua pergunta, para a pergunta do jovem rico e do doutor da lei é diferente, em aspectos da lei. Nos dois, ele usa os 10 mandamentos, mas para o doutor da lei, ele pensa que ele obedece e ama a Deus acima de todas as coisas. Eu amo a Deus, eu quero saber quem que é meu próximo. Então Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. Agora, o jovem rico, Jesus ele vai falar a questão do camelo, mas está no fundo de uma agulha. Agora, a resposta que ele vai dar para o jovem rico já é diferente. Porque ele vai falar o que para o jovem rico? Você conhece os mandamentos. Não mata, não adultera, não cobiça, não engana ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. É isso que você tem que fazer. Ele pensa que ele obedece à segunda parte da lei. Porque a lei era dividida em 2 grandes partes, em 2 grandes mandamentos. O resumo de toda a lei, o resumo de todo o Antigo Testamento eram 2 leis. Amarás o Senhor, o seu Deus, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem. E amarás o seu próximo como a ti mesmo. O doutor da lei pensa que ele ama a Deus e obedece a isso. A parábola do bom samaritano vai mostrar que ele não ama a Deus. Agora, esse jovem rico, ele pensa que ele obedece aos mandamentos de Deus. Mas aquilo que Jesus pede dele vai mostrar que ele não obedece e que ele não ama. Então essas duas passagens são passagens fascinantes. Mas a pergunta dele, Jesus poderia ter matado já logo de começo, porque a pergunta dele é: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? A pergunta para você então é: o que você pode fazer para herdar uma herança? Nada. Alguém aqui, por mais que deseje, você pode herdar a herança do Bill Gates? Pode? Tem alguma coisa que você possa fazer para ser herdeiro do Bill Gates? Não. Absolutamente nada que você possa fazer. Nós não podemos nos tornar herdeiros de ninguém. O que você tem que fazer para ser herdeiro? Ser filho. Então, ou você nasceu naquela família e tem o direito por nascimento daquela herança, ou você foi adotado como filho, e agora você tem um direito legal àquela herança. Mas seja como for, você precisa ser filho. A pergunta dele aqui, então, podia ser basicamente respondida assim por Jesus: mestre, o que eu posso fazer para ser salvo, para herdar o reino? O que eu posso fazer para herdar?
Jesus, nada. Ou você é filho, ou você não é filho. Não existe nada que você possa fazer. Nada. Era essa a resposta e podia ir embora para casa. Mas Jesus não faz isso. Porque Jesus, ele quer transformar a vida desse jovem rico. Agora, a resposta que Jesus vem e dá para ele chega para Jesus: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar? Jesus responde, no versículo 18, respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser somente Deus. Ninguém é bom. Por que Jesus fala isso? Já se pararam para se perguntar? Jesus não é bom? É ou não é? Jesus é bom. Jesus é bom. Por que ele fala então, não existe ninguém bom? Por que você me chama bom? Jesus está querendo mostrar para ele, levá-lo a entender que Jesus não é mais um mestre como qualquer outro mestre. Ele não é mais um rabino como qualquer outro rabino. Jesus é Deus. Porque só existe um bom, e esse único bom é Deus. Então você não se aproxime de mim como mais um mestre, como mais um rabino. Primeiro, porque o apóstolo Paulo vai, mais tarde, no livro de Romanos, mostrar que não existe um bom, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Ele vai expandir isso para a gente, e explicar o que Jesus está falando aqui. Não existe ninguém bom, somente Deus. Então, se você vai chegar a Jesus, você não se achega a Jesus como se ele fosse mais um entre muitos. Jesus é único, porque Jesus é Deus. E é isso que ele está provocando esse jovem a se relacionar, a como se relacionar com ele. Nós não nos relacionamos com Jesus, como nós nos relacionamos com outras pessoas. Ele é Deus. Ele é Deus. Agora, a segunda pergunta que esse texto nos pergunta é: quem é o nosso tesouro? Quem que é o seu tesouro? Note uma coisa nesse jovem, ele é rico em dois aspectos. Ele é um homem rico em dois aspectos. Ele é um homem rico na sua moralidade. Ele é um homem rico no dinheiro. Ele é rico na sua moralidade e ele é rico no seu dinheiro. Quando Jesus cita para ele a segunda parte dos 10 mandamentos, aquela com relação a amar ao próximo, Jesus fala: você conhece os mandamentos, você tem que, não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, não pode enganar, tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Qual é a resposta dele? Senhor, desde a minha juventude eu tenho obedecido essas coisas. Então você perceba que ele é um homem rico na sua moralidade, ele é um homem que obedece os preceitos da lei. Ele é um homem que anda segundo aquilo que a lei ordenava. E não falta sinceridade nele, ele fala isso com convicção, como os fariseus também faziam. Nós obedecemos a lei. Mas ele também, no versículo 22, vou deixar claro que ele vai embora, quando Jesus pede para ele vender tudo que ele tem, ele vai embora triste. Por que ele vai embora triste? Porque ele é muito rico. Então ele é rico na sua moralidade e ele é rico no seu dinheiro. Mas existe um perigo muito grande com relação à moralidade. O perigo de nós nos acharmos perfeitos. E esse homem, ele se acha perfeito. E aliás, ele é um religioso perfeito. Ele é um homem que aos olhos das pessoas é abençoado por Deus, por causa da sua moralidade. E isso vai ser demonstrado no fato da sua riqueza. Naquele tempo eles pensavam assim, lembra dos amigos de Jó? Qual que é a teologia dos amigos de Jó? Olha, se você está passando isso que você está passando, é porque tem pecado na sua vida. Se você perdeu tudo o que você tem, é porque você está aí em rebelião contra Deus, é porque você está pecando contra Deus. Confessa o seu pecado, abandona o seu pecado, porque Deus está te castigando. Você tem pecado oculto aí, Jó. Não é essa a teologia dos amigos de Jó? Mas Jó tinha feito alguma coisa? Não, absolutamente nada. Existia então no imaginário, na cosmovisão, na visão de mundo dessas pessoas, a noção de que se eu sou rico, saudável, próspero, então Deus me ama. O que seria hoje para nós a teologia da prosperidade?
Você vai em algumas determinadas instituições religiosas, que eu não posso chamar isso de igreja, e você recebe o seguinte mensagem: se você está pobre, é porque Deus não te ama. Se você está doente, é porque Deus não te ama. E tem pecado na sua vida, você tem que confessar seu pecado. E aliás, se você colocar o seu dinheirinho aqui, vender o seu carro, a sua casa, a sua moto, sei lá o que você tem, vende e coloca o dinheirinho aqui, e Deus então vai te abençoar. E infelizmente muita gente cai numa coisa dessa. Muita gente cai numa coisa dessa. Mas essa teologia não nasceu ontem com a teologia da prosperidade. Ela já é muito antiga. Essa é a teologia dos amigos de Jó, que foram passando. Então, para os olhos dos discípulos, é por isso que eles se espantam com a resposta de Jesus. Quem que pode herdar o reino dos céus? Como é difícil um rico entrar no reino dos céus? Quando eles escutam assim, como é difícil um rico entrar no reino dos céus, eles ficam espantados. Por quê? Porque na cabeça deles, o rico, ele é rico porque Deus ama ele. O rico é abençoado porque Deus ama ele. Então, se o rico não pode entrar, quem que pode? Essa é a teologia deles, essa é a visão deles. Ele é um homem tão rico, ele é um homem bem sucedido, ele é um homem que aparentemente é um homem humilde. Por que ele aparentemente ele é um homem humilde? Se você voltar para o versículo 7, nós temos 3 verbos aí que ele vai falar. Esse homem correu em sua direção. Correr não é uma coisa que ricos fazem, que rabinos fazem, não é uma coisa normal para eles, um homem rico, poderoso, com uma visão, todo mundo olha ele como uma pessoa de um status elevado na sociedade, ele não corre diante de ninguém, ele corre em direção a Jesus, ele se põe de joelhos diante de Jesus. Esse é um homem humilde, apesar da sua riqueza. Então, aparentemente, ele é um homem humilde. E então ele pergunta. Ele vai fazer uma pergunta para Jesus. Então, ele é um homem que aparentemente é humilde, aparentemente tem a bênção de Deus, o favor de Deus. Aparentemente, ele é a pessoa que tem tudo. Tudo. Mas ele chega para Jesus e ele se sente, Jesus, tem alguma coisa faltando, Jesus. Alguma coisa ainda está aqui, não está tudo certo. Tem alguma coisa, Jesus, o que está faltando para eu herdar, para eu ser salvo? O que está faltando na minha vida? O que está faltando, Jesus? A resposta de Jesus vai ser uma resposta assim maravilhosa. Por que maravilhosa? Porque a resposta de Jesus vai mostrar que esse homem, que é rico na sua moralidade, que é rico em dinheiro, que aos olhos humanos é um homem perfeito, esse homem, o que está faltando? Tudo. Exatamente tudo. Você está completamente fora do reino de Deus. Apesar dos seus ritos religiosos, apesar de toda a sua obediência externa, apesar de tudo aquilo que parece apontar para que você é um homem de Deus, está salvo, está garantido, a resposta de Jesus vai mostrar que ele está completamente fora do reino de Deus. E é isso que vai chocar os apóstolos, os discípulos de Jesus aqui. Ô Jesus, se esse cara está fora, quem está dentro? Se esse homem não é salvo, quem pode ser? Esse é o choque desse texto. Ele pensava que ele tinha que adicionar mais alguma coisa. Olha, eu já tenho uma vida perfeita. Eu sou uma pessoa moral, eu não sou uma pessoa imoral. Eu obedeço às regras da lei, eu obedeço às regras da religião, eu sou um homem próspero, então eu tenho tudo que eu preciso, mas ainda está me faltando alguma coisa, tem alguma coisa que ainda não está legal na minha vida. Ele pensa que é só eu adicionar esse Jesus na minha vida. O que muitos pregadores falariam para ele hoje. Não, sabe o que é? É só você adicionar Jesus na sua vida, e então agora está tudo certo. Mas Jesus não é algo que nós adicionamos na nossa vida, ou Jesus ele é o centro, ele é o tudo, ele é o nosso tesouro, ou nós não temos nada. Jesus não faz parte já de uma vida de sucesso, que agora você adiciona para ter mais sucesso. Ou você tem Jesus, ou por mais sucesso que você tenha, você não tem nada. É isso que Jesus está nos mostrando aqui. O que te falta então? Te falta tudo. Você pode ser uma pessoa religiosa, você pode vir na igreja todo domingo, você pode até dar seu dízimo aqui, você pode ser uma pessoa que é um sucesso no seu trabalho.
Mas você vem como um rito religioso, você vem pensando assim, nossa, eu tenho que ir na igreja, porque semana sem culto, semana sem bênção, alguma coisa assim, que eu já nem lembro mais o ditado. Se eu não for, eu não cumpri o meu rito religioso. Eu lembro, antes da minha conversão, quando eu ia à igreja com esse pensamento, eu ia, participava lá da celebração religiosa, e aí saía da igreja com esse pensamento, fiz o que eu tinha que fazer para Deus essa semana. Esse era o meu pensamento, eu sei muito bem como é pensar isso. Até que eu encontrei o Evangelho. E que eu vi que Deus não me devia nada. E que ir à igreja, cumprir rituais religiosos não podia me salvar. Muita gente vem para a igreja pensando que cumpriu o ritual religioso. Aguentei o Rodrigo já todo esse tempo. Paguei a penitência da semana. Sorry, isso não pode te salvar. Então, o texto vai nos deixar aqui muito claro que esse homem não tem nada. Esse jovem obedecia a regras, respeitava os líderes religiosos, ele era respeitado por todo mundo que ele passava. Lá vai um homem de Deus. Lá vai um homem que tem a bênção de Deus. Mesmo com tudo isso, ele estava completamente fora do reino de Deus. Completamente fora do reino de Deus. Porque no reino de Deus, meus irmãos, não tem metade dentro. Não tem quase dentro. Ou você está, ou você não está. E nós que somos imigrantes, é muito fácil ilustrar esse ponto. Por exemplo, você está fora de status. Não tem um status para você. Você está fora do seu status migratório. Você está com meio status. Se você tem um processo correndo, você está com meio status porque você tem um processo na imigração? Existe isso? Não, você tem um processo correndo. Se você está fora de status e aplicou com esse processo fora de status, você continua sem status. Mas aí chega isso na mão de um juiz. O juiz olha o seu caso, lê o seu caso, carimba lá, assina e fala, dá o green card para ele. Glória a Deus por isso. E que Deus conceda mesmo isso. Nós continuamos orando para que o Senhor venha abrir portas e mudar essa história de muitos e muitos imigrantes. Então, uma oração contínua nossa, porque nós não dependemos de políticos, nós dependemos do Senhor. A nossa confiança não está em políticos, a nossa confiança está no Senhor. Mas, antes desse documento ser assinado, você tem status? Não importa o quanto tempo você esteja aqui, não importa nada que você faça, você não tem status. Mas a partir do momento que ele assinou aquele documento, mesmo que o green card não chegou na sua casa ainda, você já está em status. O seu documento do céu foi assinado antes da fundação do mundo. Você está escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Esse é o seu status, essa é a sua cidadania. Então, aqui para esse homem, apesar de toda essa sua moralidade e riqueza, ele não está com status. Não existe meio status no reino. Ou você está, ou você não está. Parece muito piedoso algumas pessoas dizerem assim, você é salvo? Eu não sei, mas eu estou tentando. Não, é verdade, você tem que tentar muito, porque você não entendeu nada ainda. Nada. Ou você é, ou você não é, e não depende de você, depende de Cristo, e do que Ele fez. Agora, versículo 21, Jesus manda ele vender tudo. Aí, eu vou falar para vocês, olha, vende tudo que vocês têm e traz aqui na igreja. E então vocês vão ter um tesouro no céu. Aliás, passa depois na secretaria e pega o seu tijolinho. Que Deus está construindo uma casa celestial para você. E como símbolo disso, eu vou orar. E eu vou ungir aqueles tijolinhos que vieram lá de Israel para te dar. Bora vender tudo? Não. Gente, vocês não aprenderam nada, não? Olha o que o texto está nos ensinando. Vai e vende tudo e dê para os pobres. Não é isso que Jesus está falando aqui para ele? E por que vocês não estão aceitando isso? Vai e vende tudo que você tem e dá para os pobres. Sabe por quê?
Porque Jesus não está falando isso aqui com uma ordem universal para todo mundo. Jesus está falando para esse homem. Por que Jesus está falando para esse homem? Porque ele quer desafiar ele. Ele tem uma segurança, e a sua segurança está na sua moralidade, na sua riqueza. Ele pensa que ele honra o pai, que ele honra a mãe, que ele obedece aos mandamentos de Deus, no quesito de amar as pessoas. Você acha que você ama as pessoas? Então faz o seguinte, vai, vende tudo que você tem e dá o seu dinheiro aos pobres, já que você ama tanto as pessoas. O que Jesus está fazendo com ele? Jesus está destruindo a teologia dele. Você se acha bom? Você se acha um homem honrado, um homem moral? Então vai, vende tudo que você tem, dá o dinheiro aos pobres. Já que você tem obedecido isso aqui desde a sua juventude, dá tudo para os pobres. Já que você ama tanto eles. Você não ama eles? Você não tem obedecido? Esse homem, esse jovem rico, ele entende na hora o que Jesus está falando. E a resposta dele aqui, mesmo que silenciosa, pegando e indo embora, vai deixar muito claro que ele não ama ninguém, ele se ama. Sabe por que Jesus não precisa falar da primeira parte dos mandamentos? Ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Sabe por quê? Porque se você não ama o próximo a quem você vê, você não ama a Deus. É diferente, por exemplo, no caso do mestre da lei. Que Jesus fala, você acha que você obedece? Você obedece a Deus? Você ama a Deus como Ele deve ser amado? Então faz o seguinte, vai e faz o bem para o próximo. Que é a parábola do bom samaritano. E aí ele fala, tá bom, quem que é meu próximo? Vem a parábola do bom samaritano. Agora, quem é o próximo desse israelita? É o samaritano. Mas eles odiavam os samaritanos. Então, se você ama a Deus, vai lá e faz isso. O fato dele não conseguir fazer isso para o próximo, vai mostrar que ele não ama a Deus. A mesma coisa aqui. O fato dele não conseguir vender aquilo que ele tem, mostra que o verdadeiro tesouro da vida dele não é Deus. O verdadeiro tesouro da vida dele é o dinheiro. O fato dele não conseguir vender tudo que ele tem para dar para os pobres, mostra que ele não ama a Deus e não ama as pessoas. Mostra que o centro da vida dele é o dinheiro. Nunca foi Deus. Ele é um homem moral. E só isso. Ele é um homem rico, e só isso. Ele tem dinheiro, mas o que controla a vida dele, o que dá senso de valor para ele, é a sua riqueza, é a sua moralidade. Olha como eu sou um homem bom. Aí quando Jesus fala para ele, vai e vende tudo que ele tem, ele está colocando o dedo na ferida e dá naquela rodadinha. Vai e vende tudo que você tem. Você ama Deus? Faz isso. Você ama o próximo? Faz isso. E aí a resposta dele vai mostrar que ele realmente não ama a Deus. Quem é o seu tesouro? Quem que é o seu tesouro? E se Jesus, o que Jesus poderia falar para você hoje aqui? Vai e entrega esse seu emprego. Vai e entrega, talvez, essa sua casa. Vai e entrega essa sua riqueza. Vai e entrega esse seu sonho. Vai e entrega esse seu pedido de green card. O que Jesus precisava te pedir hoje? Que é o centro da sua vida. Aquilo que te dá senso de identidade. Jesus é o centro da sua vida? Jesus é o grande tesouro da sua vida? Quem é o tesouro da sua vida? É Deus ou são as riquezas? Quem é? Agora, o problema de tudo isso aqui é o perigo do dinheiro. Qual que é o perigo do dinheiro? O primeiro problema do dinheiro e das riquezas é que elas nos dão as falsas segurança. Sabe por que a gente corre tanto atrás de dinheiro? Sabe por quê? Sabe por que você trabalha aqui 300 horas por semana, trabalha o full time, o part time e o more time? Sabe por quê? Porque você pensa que o dinheiro vai te trazer segurança. Não, você sabe como é que é, né, Rodrigo? A gente quer garantir o futuro. Garantir o quê? O futuro. Que futuro? Você sabe se você vai viver mais um dia? Então vai e vive para a glória de Deus. Porque você não sabe do dia de amanhã. Como disse Jesus em Mateus no capítulo 6, ele fala assim, você não pode fazer um cabelo ficar branco ou preto. Você não pode acrescentar um dia à sua vida. Então por que você está gastando a sua vida dessa maneira? E falar isso para imigrantes, eu sou um deles, confronta muito você.
Sabe por quê? Porque a nossa confiança está no dólar. E não se engane, ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai amar um e rejeitar o outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Aonde está o seu coração? O problema do dinheiro é que ele nos dá essa falsa segurança, porque o dinheiro não é capaz de prevenir você da morte. Por mais dinheiro que você tenha, se você cair no hospital, o que esse dinheiro pode fazer por você? Nós temos os melhores hospitais do mundo ao nosso dispor aqui. O dinheiro pode fazer alguma coisa? Se você caiu naquele hospital, aquele diagnóstico chegou na sua mão. O dinheiro pode mudar isso? O dinheiro pode livrar você de decepções? O dinheiro pode livrar você da perda de um filho? O dinheiro pode livrar você de ser traído pelas pessoas que você mais ama? Então o dinheiro para nós é só uma falsa expectativa, uma falsa esperança, é só uma ilusão. A segunda coisa, o dinheiro vai nos trazer uma autoconfiança em nós mesmos. Nós vamos nos achar bons. O dinheiro tem a capacidade de transformar e distorcer quem nós somos. Por quê? Porque olha o tanto de dinheiro que eu acumulei. Olha o que a gente começa a pensar. Nossa, está vendo como eu sou bom? Eu não sou bom? Olha o tanto, olha a minha riqueza. Olha como que eu sou um gênio no meu trabalho. E a gente começa a se achar bom, porque o dinheiro nos dá essa falsa impressão. Nós distorcemos a realidade por causa do dinheiro. E aí ele vai embora triste, no versículo 22. E por que ele vai embora triste? Porque ele encontrou com o verdadeiro Jesus. Porque ele encontrou com o verdadeiro evangelho. Que não é um evangelho de troca, que não é um evangelho de merecimento, que é um evangelho que diz, não existe nada que você possa fazer para ser salvo. Que é um evangelho que diz, a sua moralidade não pode salvar você. As suas riquezas não podem comprar o reino dos céus. Não tem nada que você possa fazer para ser salvo. É por isso que ele vai embora triste. Ele entendeu o recado. Ele entendeu que tudo que ele fez, a sua moralidade, tudo que ele tem, nada pode transformar essa realidade da herança. Ou ele é filho, ou ele não é filho. Simplesmente assim. É por isso que ele vai embora triste. Ele encontrou com o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Porque se você encontrar com outros evangelhos que não são evangelhos, eles vão falar, não, traz aqui o seu dinheiro. Então você vai ter, sim, um tesouro nos céus. Mas esse não é o evangelho de Cristo. É por isso que ele vai embora. Todas as vezes que nós encontramos com o verdadeiro evangelho de Cristo, o evangelho vai nos confrontar. O evangelho vai nos humilhar. E Jesus vai destruir, então, todo tipo de justificação por méritos. Jesus vai destruir todo tipo de conquista humana. Você não pode merecer o reino dos céus. Ele é dado por graça. Você não pode conquistar o reino dos céus. Você não pode comprar o reino dos céus. Ele vai destruir a nossa autoconfiança, a nossa arrogância. O evangelho vai nivelar todo mundo, rico e pobre, não faz diferença. Nós somos salvos pela graça, e a graça somente. Agora, por que Jesus não oferece para ele a graça? Por que Jesus não fala para ele da graça? Sabe por quê? Porque ele acha que ele não precisa da graça. A confiança dele está nele. Ele acha que ele merece ser salvo, que Deus deve isso para ele, porque ele é um homem bom, porque ele é um homem rico, próspero. Ele acha que Deus me deve isso, porque eu obedeço regras. Deus não deve nada para ninguém, nada. Então este homem, ele precisa ser confrontado. Jesus confronta a teologia dele e destrói, igual um trem passa por cima de um carro de brinquedo, em cima de um trilho de trem. Ele destrói com a teologia dele, e mostra para ele, toda a sua bondade, toda a sua moralidade não vale nada, nada, não tem nada que você possa fazer. Ele precisava entender primeiro, para que nós aceitemos a graça, nós precisamos entender primeiro quem nós somos. Sabe por que esse evangelho que está sendo pregado hoje, que não é evangelho, não muda ninguém? Esse evangelho de, vem para Jesus, que Ele tem um plano maravilhoso para você. Sabe por que esse evangelho não transforma ninguém?
Porque esse evangelho não é o evangelho de Jesus, em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, porque esse evangelho não confronta o pecado de ninguém. E as pessoas se acham boas. Sabe por que as pessoas rejeitam o evangelho? Porque elas pensam assim: eu não preciso que ninguém morra por mim. Eu não preciso que Jesus se sacrifique por mim. Eu não preciso desse evangelho. Para que eu sou uma pessoa boa? Aí quando você vem e prega um evangelho que não é evangelho, falando que as pessoas são boas, e que Deus tem um plano maravilhoso para a vida delas, você está destruindo a pregação do evangelho. E eu não estou falando que Deus não tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele tem. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, nós somos mais do que abençoados. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, em Cristo Jesus. E isso vai incluir perseguição. Isso vai incluir sofrimentos. Isso vai incluir frustrações. Isso não vai incluir necessariamente o American Dream. Nós fomos chamados a confiar nesse Deus, mesmo quando tudo vai por água abaixo, mesmo quando nós passamos por sofrimentos. Esse é o Evangelho. O Evangelho é: eu vou passar com você todos os seus sofrimentos, mas fica firme, porque no final a coroa da vida te está preparada. Esse é o Evangelho. É por isso que esse Evangelho é por isso que Jesus, quando ele começou o Evangelho, ele começa o Evangelho anunciando o quê? Arrependam-se e creiam. Arrependam-se do quê? Do pecado de vocês. João Batista começou o evangelho como? Arrependam-se e creiam. O apóstolo Paulo em Romanos começa o evangelho como? Arrependam-se e creiam, porque você é um miserável. E aí a gente começa o evangelho como? Vem para Jesus, porque Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Isso não transforma ninguém, porque nós não entendemos quem nós somos e quem Deus é. E aí nós vamos confortando as pessoas, dando a elas morfina para ir para o inferno, mas tranquilinhas. É isso que nós temos feito. Agora, quem que pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Essa é a pergunta desse texto. Porque a pergunta dos discípulos é: ô Jesus, mas se ele está fora, quem que está dentro? Aí Jesus vai contar aquela parábola maravilhosa aí. Essa parábola maravilhosa que é do camelo, passando no fundo de uma agulha. E eu fiz questão de colocar o camelo no fundo de uma agulha, para vocês compararem o camelo no fundo de uma agulha. Jesus fala, então, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, no fundo do buraco de uma agulha, do que o rico ser salvo. Mas é só o rico? Não, porque essa parábola de Jesus está mostrando uma coisa, que a salvação é impossível para o homem. É impossível para o homem. Muitas vezes eu já vi pessoas tentando explicar essa passagem, falando assim: nossa, o buraco de uma agulha, na verdade, era o nome de um buraco na parede de Jerusalém. Aí o camelo ele tinha que ser despido de tudo que ele tinha. Os viajantes chegavam na porta de Jerusalém. E aí, no meio da porta de Jerusalém, tinha uma porta menor, que podia ser aberta. E aí você tinha que tirar toda a carga do camelo e deixar ele passando ali de joelhos, e então ele podia ser salvo. Por mais bonita que seja essa explicação, ela é falsa, ela não existe nenhum tipo de buraco chamado fundo de agulha na parede de Jerusalém, na porta de Jerusalém, não existe evidência histórica, arqueológica, nenhuma desse fato. É só invenção de gente tentando explicar um texto que está muito claro. Então por que Jesus está falando assim? É mais fácil passar o camelo no fundo de uma agulha do que um rico ser salvo. O que Jesus está falando aqui para nós é impossível ser salvo. O que Jesus está falando não é que o rico não pode ser salvo, é que ninguém pode ser salvo. Porque a pergunta deles, então quem pode ser salvo, Jesus? Versículo 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível. A salvação é uma obra de Deus, não é do homem, não é a sua moralidade, não são as suas conquistas, não é o seu dinheiro, não é a sua riqueza. É impossível você ser salvo por isso. Como que é possível ser salvo? Quando você se torna uma criança. Os versículos anteriores dessa passagem. Você receber como uma criança recebe, em fé. A criança abre os braços e não tem nada para oferecer. E ela recebe, então, o reino. A única maneira de você ser salvo é quando nós nos rendemos aos pés de Jesus e falamos assim: Jesus, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho moralidade, eu sou um miserável, eu não tenho riqueza, eu não posso comprar nada. Mas Jesus, eu preciso da sua graça. Eu me arrependo, me perdoo dos meus pecados.
é a graça, e somente a graça. Esses são aqueles que alcançam salvação. A salvação é impossível para o homem, mas é possível, tudo é possível para Deus. Mas a salvação só é possível para nós, porque Jesus é o verdadeiro jovem rico. Jesus é aquele que fez aquilo que ele pediu para o jovem rico fazer. Por amor ao Pai e obediência ao Pai. Ele foi e ele deixou tudo. Ele deixou a sua glória para se tornar um humilde servo, para morrer no nosso lugar. Ele entregou tudo para que você e eu pudéssemos ser ricos com ele. Para te fazer herdeiro. O Filho de Deus, o verdadeiro e único Filho de Deus, morreu para que você pudesse se tornar herdeiro de Deus. E porque você agora é filho, você então é herdeiro. E você só pode então se achegar diante de Deus com esse tipo de relacionamento. Você não comprou, você não conquistou, você não mereceu. Ele te deu, porque Jesus, o nosso verdadeiro filho rico, o verdadeiro jovem rico, entregou a sua vida na cruz para nos comprar, para dividir conosco a sua riqueza e para nos fazer herdeiros e co-herdeiros com Ele. Mas vale a pena fazer tudo isso? Porque o final de tudo isso aqui é, mas Jesus, e a gente, Jesus? Porque a gente já ganhou, a gente vendeu tudo, Jesus. O que a gente vai ganhar, Jesus? Aí Jesus vai falar para ele, você vai ganhar 100 vezes mais do que você entregou. E aí algumas vezes, mas uma vez eu ouvi bem e fiquei mais chocado ainda com essa vez. Quando um pastor presbiteriano falou desse jeito para mim, ou para a plateia, né? E eu estava no meio dela. Você que deixou tudo, Deus vai te dar. Vai te multiplicar e vai fazer. Porque você entregou tudo. E Deus vai te dar muitas vezes mais do que você entregou. E Deus pode fazer essas coisas? Deus pode, meu irmão. Mas o que o texto está querendo deixar muito claro para você, Deus vai te dar 100 vezes mais. 100 vezes mais o quê? Casas, irmãos, irmãs, tudo isso que você deixou. Agora, note que é só olhar para o seu lado. Olha para o lado aí. E você vai ver quantas casas Deus te deu. Quantos irmãos Deus te deu. Quantos familiares você ganhou. Ainda nessa vida. Porque ela está falando disso. Jesus não está falando que você, vai, vende tudo que você vende tudo que você tem e dá agora a igreja e você vai ter 100 vezes mais. Cara, pensa numa correção de juros maravilhosa. Que investimento. Bolsa de valor, para quê? Bora vender as coisas. Entregar na igreja. É disso que ele está falando? Não. Para corrigir qualquer tipo de visão dessa, Jesus está falando isso aqui. Mas note uma coisa. Vai ganhar tudo isso. E vai ganhar junto com isso perseguição, sofrimento, porque nós vivemos num mundo caído e nós vamos sofrer. Mas na vida eterna, nós estaremos com Ele para sempre. Para sempre. E agora nós vamos participar, e ter o privilégio de participar dessa mesa, que é a mesa do Senhor. E essa mesa aponta para o sacrifício que Ele fez, para nos tornar ricos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus. É por causa dessa mesa, não é por causa dos nossos méritos, não é por causa da nossa moralidade, é por causa dessa mesa que nós somos filhos. Dessa mesa. E eu gostaria de convidar os presbíteros para estar aqui na frente comigo, Ministério de Louvor, para nós participarmos dessa mesa maravilhosa.